base que eu quero ler com você é no livro do profeta Jonas, capítulo 1, versículos 1 e 2. Capítulo 1, versículo 1 e 2 do livro do profeta Jonas. É um livro pequeno, está lá no Antigo Testamento, está projetado aí para você ler. Diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Amém? Louvado seja o Senhor pela sua palavra. O Senhor chama esse homem e lhe dá uma missão para ir na cidade de Nínive. Vamos analisar a situação. A ordem era que ele fosse na grande cidade de Nínive, para nós entendermos um pouco como era, o que era a cidade de Nínive. Nínive foi uma cidade que foi fundada por um personagem bíblico lá no Gênesis, no capítulo 11, chamado Nimrod. Exatamente, o mesmo que construiu a Torre de Babel. Depois do fracasso da Torre de Babel, ele constrói uma cidade e coloca em homenagem a ele. O nome Nínive é uma homenagem a ele mesmo, a Nimrod. Essa cidade cresceu e, com o passar do tempo, se tornou capital de um império mundial, o império dos assírios. Eles ficaram conhecidos pelo potencial de guerra e por quanto eles eram cruéis. Há um outro profeta na Bíblia, chamado Naum, que descreve o povo de Nínive como cruéis, sanguinários, cheios de mentira e praticantes de iniquidade. Só coisa ruim na vida desse povo. Cruéis, porque eles não tinham piedade, eles não obedeciam nenhuma, vamos dizer assim, nenhuma ética de guerra. A forma que eles invadiam, castigavam o povo era truculento, eles eram sanguinários. Para você ter ideia, era um povo que o seu esporte nos dias à tarde, como aqui no Brasil tem o hábito, na cultura do esporte ao futebol e tal, o deles era matar prisioneiro em praça pública. E não era só chegar lá e pá, uma espada e matar. Eles amarravam cada parte do corpo do indivíduo num cavalo, e o cavalo cada um correr para o lado, para poder despedaçar o corpo da pessoa. E o povo vibrava como se fosse um gol, como se fosse uma grande prática esportiva, para você ver o nível de crueldade deste povo. Eles eram inimigos de Israel e já existiam as palavras proféticas por outros profetas que o Senhor usaria este povo para punir a nação de Israel pelo fato de eles terem se afastado do Senhor. Era uma cidade, querido, que onde ela chegava, seus habitantes chegavam, provocavam caos. Mas Deus, como ama a todos, precisava de um profeta para dar àquela cidade uma chance de arrependimento. Ninguém na face da terra poderá um dia chegar diante do grande tribunal de Cristo e dizer assim: eu nunca tive uma chance de me arrepender. Porque Deus sempre dará uma oportunidade de arrependimento. Por uma série de situações, contexto, Ele sempre nos dá uma chance de arrependimento. Como Deus precisava de alguém para levar o arrependimento naquele lugar, tem um escolhido. E esse escolhido é o profeta Jonas. O profeta Jonas, como eu falei, nós conhecemos apenas por um estigma, pela narração do livro de Jonas, que o Senhor chama, ele acha a tarefa extremamente complicada, e agora ele resolve fugir para uma outra localidade, totalmente oposta, da onde ele estava para Nínive. Ele era cerca de 1.000 quilômetros de distância. Ele foge para Tarsis, que era 1.600 quilômetros no sentido oposto, justamente para dizer assim: não vou para lá, pelo contrário, é uma caminhada e meia em outra direção, eu não quero saber de ir para lá. Mas esse profeta, ele não começou seu ministério nesse momento. Talvez você não conheça, mas ele é citado na Bíblia como um profeta de uma palavra, de uma mensagem encorajadora. Isso mesmo. Quando Jonas aparece a primeira vez na Bíblia, não é fugindo, mas o problema é que a gente só olha o lado ruim das pessoas, né? Ele antes já tinha sido levantado por Deus como um profeta de uma palavra encorajadora, uma palavra motivadora, uma palavra que levava as pessoas à conquista. E isso está registrado no segundo livro de
Reis, capítulo 10, versículos 32 e 33. Segundo livro de Reis, capítulo 10, versículo 32 e 33, diz assim: restabeleceu ele os limites de Israel, desde a entrada de Ramate até ao mar da planície, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara por intermédio do seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, o qual era de Gat-Hefer. Então veja que esse homem ele começa a ser usado por Deus nos dias difíceis de Israel. Quando Israel chega ao trono de Israel, um rei chamado Jeroboão II. Antes de Jeroboão II chegar, Israel viveu muito tempo de instabilidade. Era um golpe atrás do outro tomando o trono, pessoas se matando por causa do trono, e os países inimigos vizinhos aproveitaram a oportunidade de invadir e tomar muitas terras de Israel. Nesse tempo, o Senhor levanta o profeta Jonas, e o profeta Jonas chega ao recém-coroado rei Jeroboão II, que era muito jovem, e foi um conselheiro, e dava uma palavra diante dizendo: olha, vai, o Senhor é contigo, eu tenho uma palavra, o Senhor está dizendo, vamos para a guerra e vamos vencer. E debaixo da palavra de Jonas, eles reconquistaram todos os territórios que os reis anteriores haviam perdido. Para você ver que nos dias de Jeroboão II, que era os dias de Jonas, o reino do norte de Israel teve um dos seus períodos mais próspero, ao ponto que lá na frente Deus vai levantar outros profetas dizendo assim: olha, a prosperidade subiu para a cabeça de vocês, vocês abandonaram a Deus. Mas antes disso, Jonas foi instrumento de Deus para trazer palavras de incentivo, palavras de ânimo, de reconquista e de prosperidade. Mas mesmo sendo profeta, ele não deixou de ser ser humano. Esse é o grande problema. Muitas vezes nós olhamos para alguém que Deus usa e nós queremos endeusar, santificar além do contexto. Jonas ele era um homem como outros. E quando o Senhor agora dá uma missão para ele que sai do contexto, porque até então qual era a missão que Deus dava para ele? Olha, fala para o teu rei local, libera uma palavra para ele e eu prospero vocês. Tudo bem. Agora Deus chega e diz assim: olha, eu estou precisando do profeta fazer algo diferente. Para ir num país vizinho, que é inimigo de vocês, que são extremamente cruéis, e levar uma palavra para eles de arrependimento. Jonas, nessa hora, querido, ele deixa o espiritual de lado e ele volta a ser humano com 3 características terríveis. Ele se mostrou racional, teimoso e justicialista. O que significa isso? Racional. Ele pensou: peraí, esse povo é nosso inimigo. Se eu for lá e eles se arrependerem, Deus não vai destruir eles. E depois Deus vai usá-los para nos punir. Então, eu não vou, eles não se arrependem, morre todo mundo e nós ficamos aqui de boa. Deus, vai rapaz, eu tenho uma palavra, eu tenho um propósito. Nessa hora ele bancou agora um teimoso. Qual é a principal característica de um teimoso? Ele acha que sabe mais do que os outros. O teimoso normalmente ele põe o pé e diz assim: não, porque eu sei que está certo, é isso, é isso, é isso. Mesmo Deus mandando ele fazer outra coisa, ele na sua teimosia, ele não quis ir e pegou um caminho totalmente oposto. E por fim, ele era justicialista. O que é um justicialista? É aquela pessoa, na maioria das vezes é religioso, ele pensa da seguinte forma: se alguém não pensa como eu, se alguém não vive como eu, se alguém não serve a Deus como eu, deve ser punido. Se alguém não professa a mesma fé que eu, tem que ser destruído. Se alguém não tem o mesmo posicionamento diante de Deus, Deus não pode abençoar mais do que eu. É aquele justicialista, aquele que faz uma balança própria e ele quer determinar até como Deus tem que agir. Como deve ser o tratamento de Deus com os outros. Característica muito comum de religiosos. Quando eles querem aplicar a sua justiça ao contrário da de Deus, ou a quem da de Deus. E isso é tão verdade quando termina o livro dele, no capítulo 4 de Jonas, no versículo 2, ele chega a declarar que ele tinha consciência de como Deus era bom e que ele não queria que Deus agisse
porque ele achava que aquele povo não merecia a vontade de Deus, os ninivitas. Jonas capítulo 4, versículo 2 diz assim: por isso eu me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se, grande em amor, ameaças em castigar, mas te arrependes. E uma outra versão diz assim: tu és um Deus que chega até ameaçar e castigar, mas dá uma nova oportunidade. Então ele olhava e dizia assim: não, Deus está sendo bom demais, aquele povo é ruim, aquele povo é cruel, sanguinário, eles não merecem o amor de Deus, eles não merecem a misericórdia de Deus, eles não merecem que Deus já levou tantas palavras de destruição, e se eles se arrependerem, eu sei que Deus é clemente, Deus vai acabar perdoando eles. Isso é o papel justicialista. O justicialista dos dias de hoje é aquele que Deus olha para alguém que cometeu uma série de crimes, na pior situação, e Deus diz assim: eu quero salvar e transformar. Aí diz assim: mas esse aí não, Deus, esse é bandido, esse aí já matou 10, tem que morrer na cadeia. Esse aí abusou, esse aí fez, aconteceu, esse aí tem que morrer, acontecer na cadeia. E Deus olha e diz assim: não, mas eu posso transformar ele como eu transformei em Saulo de Tarso, um perseguidor, um pregador do Evangelho. O justicialista, ele acha como tem que ser o fim das pessoas, como tem que ser a história das pessoas, como tem que ser o resultado final da vida das pessoas, colocando de lado a clemência, a misericórdia e o amor de Deus. Ele não queria cumprir a missão, e existem dois fatores principais pelo qual ele não queria cumprir a missão. Um a gente encontra na Bíblia, o outro estudando as tradições judaicas. Encontramos na Bíblia que ele não queria cumprir a missão justamente pelo fato que eu já disse. Existia promessas de que os ninivitas seriam uma arma de punição contra os pecados de Israel. Então ele queria que eles morressem para Israel não ser punido. Mas a segunda, conforme a tradição judaica, eu já expliquei uma vez para você e gosto sempre de detalhar isso: nenhuma palavra na Bíblia está à toa. Nenhuma palavra na Bíblia entrou por falta de propósito. O texto que nós lemos diz assim: o profeta Jonas, filho de Amitai. Por que Deus coloca no texto sagrado o nome do pai de Jonas? Segundo a tradição judaica, o pai de Jonas, Amitai, tinha morrido numa guerra contra os assírios. Os assírios mataram o pai dele. Então, o que ele pensou? Um pouco cruel, sanguinário. Meu pai faleceu por causa deles. Então, se eu for lá pregar, Deus não vai vingar a morte do meu pai, e eles ainda vão ser instrumento de punição para Israel. Então, nós resolvemos dois problemas de uma vez só. Eu não vou, eu não prego, eles morrem, Deus não corrige Israel, e ainda me vingo do sangue do meu pai. Mas Deus, querido, é um Deus que, quando Ele olha do céu para nós, o plano dele é melhor do que o nosso. Para que Jonas cumprisse aquela missão que, aos seus olhos humanos, diante da sua auto-justiça, não deveria ser cumprido, ele precisava passar pelo processo de mudança. Como eu e você, todos nós precisamos de um processo de mudança na vida. Cada um de nós, querido, que temos uma palavra, uma promessa de Deus na vida, não tem como cumprir a missão de Deus nas nossas vidas se não passarmos por um processo de transformação. Você já parou para observar? Deixa eu fazer uma pergunta. Quem Deus chamou dentro do texto das Escrituras, da Bíblia, que não precisou de mudanças antes de cumprir a sua missão? Você conhece alguém? Ninguém. Todos que Deus chamou primeiro tiveram que passar por um processo de mudança, transformação, entendimento. E a gente pode pegar até nomes sérios da Bíblia, como Abraão. O Senhor, quando chama Abraão, precisou mudar dele a mentalidade, precisou curar ele da esterilidade, tanto do ventre da sua esposa, como a esterilidade do coração dele, para poder se cumprir a promessa de se tornar o pai de uma grande nação. Quando Deus chamou Moisés, ele teve que transformar de um príncipezinho
for ver o começo da história de Moisés, criado no palácio da filha de Faraó, era um príncipezinho mimado para poder transformar ele em um líder de uma multidão complicada. Ele deve passar, não é à toa que a escola dele foi 40 anos no deserto, para poder haver esse nível de transformação. Se nós formos olhar a história de Davi, quando o Senhor chama para ser rei, ele só entendia de curral. Foi preciso Deus colocar na vida dele um homem chamado Jonatas, que era da família real, que lhe ensinou as etiquetas palacianas, para depois ele se tornar. Então todos precisam. Com Jonas não foi diferente, querido. Os discípulos de Jesus, se a gente falar no Novo Testamento, quando o Senhor chamou, eram homens rudes, eram homens complicados. E Deus agora vai passando no processo de discipulado, porque a forma mais saudável de alguém passar no processo de transformação chama de discipulado. Mas como a maioria não tem tempo para discipulado, aí tem que passar no trânsito e barranco, né? Os discípulos de Jesus passou 3 anos discipulando eles para transformar homens rudes em apóstolos da igreja. Todos precisavam. Jonas, querido, ele foi preciso entrar numa enrascada. Ele precisou, querido, de um milagre na vida dele para que o projeto de Deus se estabelecesse. A história de Jonas, você conhece, eu não quero me ater muito à questão. Ele fugiu para Tarsis, no meio do caminho, houve uma tempestade, ele se escondeu no porão do barco, as pessoas foram lá e disseram assim: cara, todo mundo clamando para o seu Deus, por que você não clama para o seu? É porque eu estou meio de mal com Deus, sabe? Nós não estamos batendo bem, né? Ele me mandou fazer um negócio, não gostei muito, eu fiz biquinho, virei a costa para ele, agora eu não sei nem se eu posso clamar. Então vamos te ensinar a clamar. Jogaram ele para dentro da água. Um grande peixe foi lá e engoliu. Em compensação, foi o primeiro homem de viagem de submarino no mundo. Até então, que eu saiba, não tinha inventado submarino. Dizem, inclusive, que a pessoa que inventou o submarino tinha conhecimento bíblico e foi inspirado na história de Jonas. Não posso confirmar isso a você. Mas o Senhor agora ele teve que cumprir a sua missão de uma forma bem complicada. Agora, quando ele entra nessa enrascada, ele começou a observar que a misericórdia que ele não queria ter com os outros, Deus demonstrou ter com ele. O maior milagre na vida de Jonas, quando ele foi engolido pelo grande peixe, do qual nós não podemos dizer que é uma baleia, um grande peixe, como é a descrição correta na Bíblia, pode ser uma baleia, pode ter sido outro. Deus é Deus. Se ele quisesse criar um peixe só para aquilo, ele criava. Mas o maior milagre foi um grande peixe engolir Jonas e não fazer digestão. Quando você come alguma coisa que não faz bem a digestão, o que normalmente acontece? Você ficou com nojinho? Você vomita, né? Se fosse lá na minha terra no norte, você ia baldear. Aqui baldear é trocar de condução, né? Lá no norte não, é vomitar. Justamente pela indigestão que o peixe teve. Não trabalhou o seu estômago, ele teve que devolver. Só que o detalhe, Deus, quando ele corrige para nós voltarmos ao propósito. Deus tinha chamado ele na cidade de Jope, e ele fugiu para Tarsis. O peixe engole ele no meio do caminho e vomita ele no porto de Jope. Não foi nem Nínive, não. Ele tinha que recomeçar de onde ele desobedeceu. E dali é que ele caminha para Nínive. Inicialmente, querido, esse homem teve que experimentar a misericórdia de Deus, para justamente consertar dentro dele aqueles comportamentos racionais, teimosos, justicialista. E a pregação dele foi tão potente que aquele povo que era tão cruel ouviu a mensagem de um estrangeiro, de um país que eles entendiam por inimigo, se arrependeram, fizeram jejum nacional, até as crianças que mamavam de peito jejuaram. Mas pastor, nós não tínhamos pecado, a gente tinha que se arrepender, mas querido, levou todo mundo no pacote.
A Bíblia diz que até os bebês de peito jejuaram por 3 dias. Imagina a choradeira dessa criançada. Isso chegou no céu de uma certa forma que Deus não destruiu, e ainda por 2 gerações, por 100 anos, aquela cidade sobreviveu, até que voltaram a praticar novamente os seus pecados, e lá para frente Deus levantou outro profeta chamado Naum, que esse dá uma sentença de destruição contra a cidade ímpia. Entendendo essas questões sobre Jonas, para ter base na palavra, como vamos nos tornar a resposta eficiente que alguém precisa? Porque uma coisa você precisa entender, querido: em algum lugar tem alguém que precisa de uma resposta, e você é a resposta da vida dessa pessoa. Você é a resposta. Mas como é que eu faço, pastor, para me tornar essa resposta eficiente para quem precisa de uma resposta? Eu vou te dar pelo menos 3 conselhos dessa noite. Primeiro, não despreze os pequenos começos. Vamos repetir? Não. Isso, agora já ensaiamos para valer. Não despreze os pequenos começos. O grande problema é que muitas vezes nós pensamos em começarmos algo e a nossa mente já pensa em algo grande. Vamos nem falar do lado material, vamos falar só do espiritual. Muitas vezes alguém tem um chamado de Deus e ele começa logo pensando assim: vou pregar para 10.000 pessoas. Eu vou num lugar que Deus vai me usar, milagres vão acontecer, todo mundo vai olhar e vai dizer assim: uau, é Deus, e vão se render. Não, querido, nós temos que entender que Deus sempre, o seu trabalho na nossa vida, ele é de forma progressiva. O próprio Jesus, quando veio na terra, começou o seu chamado, o seu ministério onde? Nascendo numa manjedoura, dentro de um açucar. Não foi de uma estrebaria não, foi de um açucar. Tá? Uma tenda. São os pequenos começos, querido, que nos dão as grandes oportunidades. E tem gente que perde as suas grandes oportunidades na vida porque menosprezam os pequenos começos, as pequenas oportunidades. Muitas vezes vai dizer assim: mas isso aí para mim, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho essa formação, eu tenho aquilo, e não aproveita as pequenas oportunidades. Mas são as pequenas oportunidades que estão nos grandes começos. Para chegar nos grandes desafios, querido, nas grandes oportunidades, nós precisamos valorizar e fazer bem feito aquilo que nós fazemos quando somos pequenos. Porque a Bíblia diz que quem não é fiel no pouco, Deus não coloca no muito. Um líder que não tem responsabilidade em ministrar com toda a paixão e coração para um discípulo nunca vai liderar uma multidão. Porque o Senhor honra quando nós honramos os pequenos começos. O Senhor, ele deu a Jonas essa oportunidade de um pequeno começo, lá no dia de Jeroboão, como um profeta quase que anônimo, foi dando a oportunidade, ele foi levando a palavra, Israel foi crescendo, foi tomando as terras de volta, e quando o Senhor chega agora para tirar ele da geografia de ministrar apenas para um povo, uma cidade, e agora ele ministrar no maior império do mundo, ele começa a trabalhar com a sua justiça própria. O meu povo aqui merece, mas eles lá não merecem. Ele começa a sair da rota de Deus. Então, querido, aproveite as pequenas oportunidades que você tem na vida, para que quando Deus te der as grandes oportunidades, você já esteja preparado ao nível de você não olhar nem ela como muito grande, que você é incapaz, porque se Deus chamou, é porque Ele já viu capacidade em você, e nem que você olhe julgando se deve ou não fazer, de que forma deve ser feito. Porque quando nós aprendemos a obedecer a Deus nas pequenas coisas, não temos problemas em obedecer nos grandes desafios para as nossas vidas. Então, não despreze os pequenos começos. Se você quer algo transformador na sua vida, toda pequena oportunidade que Deus lhe der, aproveite. Segure. Trate-se como um tesouro precioso. Jesus, de muitas palavras, um dia ele falou: olha, o reino dos céus é semelhante a um homem que ele achou uma pequena pérola e ele vendeu tudo e comprou essa pérola e guardou como o seu maior tesouro.
O reino do céu é assim. As coisas pequenas, nós precisamos dar um valor grande dentro daquilo que Deus faz. Segundo elemento para ver a transformação das nossas vidas. Primeiro valorize as coisas pequenas, porque as grandes transformações de Deus sempre vai começar pequeno na sua vida para depois chegar em níveis maiores. Segundo, ame a correção. O livro de Provérbios diz que aquele que é sábio, ele ama a correção. Mas eu quero ler um texto de Provérbios, capítulo 3, versículo 11 e 12, que é citado na carta dos Hebreus, capítulo 12, versículos 6 e 7. O texto é o mesmo, diz assim: Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanimes quando por eles fores reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama, assim como o pai ao filho que quer bem. Quem ama, corrige. A geração dos dias atuais estão se perdendo porque os pais pararam de corrigir. Eu não estou falando de violência, não estou falando de espancamento, estou falando de correção. Estou falando de correção. Quem ama, corrige. Por isso que Deus nos corrige, porque Ele nos ama. Então, quando nós entendemos que uma palavra do Senhor vem para nos corrigir, nós precisamos celebrar e entender o tanto que Deus nos ama. Mas nós vivemos dias que as pessoas estão tão mimizentas, essa palavra não existe, mas a gente inventa, tá? Que não se pode mais fazer, nem Deus pode corrigir. Nem Deus, porque as pessoas, elas já têm um judicialismo tão aflorado nesse tempo, que qualquer tipo de correção, ela não observa como um ato de amor, ela observa como um ato de injustiça contra a sua vida. Deus, Ele não tratou Jonas da forma que tratou apenas para descarregar sua raiva, para punir Jonas diante da sua desobediência. Mas Ele queria ensinar, Ele queria instruir Jonas. Deus, a instrução que Deus queria dar para ele era que Deus ama a todos incondicionalmente. Que Ele amava a nação de Israel, mas Ele amava também os sírios, os assírios, os egípcios, os babilônicos. E Ele queria, como disse a própria palavra da Escritura, que diz que Deus não quer que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade. O que Deus queria ensinar para Jonas é que, além do amor de Deus ser incondicional, o profeta era a resposta para um povo rude, para um povo cruel, que ele era a resposta de transformação para alguém em algum lugar. Querido, quando Deus fala conosco, quando Deus nos corrige, quando Deus nos coloca num processo de transformação, querido, Deus não está querendo punir você, Ele está querendo te ensinar que você pode se transformar na resposta de Deus para alguém em algum lugar. E quanto antes isso nós entendermos, mais rápido é o processo. Mas quanto mais tempo demorar para entendermos, querido, mais ficaremos no processo. Então, quando a correção chegar até nós, que nós passarmos a entender que é ato de amor, as coisas vão funcionar com mais celeridade nas nossas vidas. E o terceiro conselho que eu quero deixar você é: cure as dores do passado para não atrapalhar o seu futuro. Cure as dores do seu passado para não atrapalhar o seu futuro. Jonas, ele tinha dificuldade de ser corrigido, até por Deus, porque ele tinha dores mal resolvidas dentro dele. E a principal é: os assírios mataram meu pai. Ele nunca tinha resolvido isso na alma dele. Ele não tinha perdoado os assírios. Agora ele olha diante da missão de Deus e diz assim: é a minha chance de vingança. Quando ele não resolver aquela questão dentro dele, foi que ele se posicionou contrário até à inteligência de Deus. Vou repetir: por ele não resolver o seu problema de alma no passado,
passado, ele se opôs até à inteligência de Deus, achando que ele sabia mais do que Deus. E quantas vezes nós agimos exatamente da mesma forma? Não queremos algo que Deus estabeleceu, achando que está errado. Por quê? O principal fator é que nós não resolvemos algo no passado. E como assim, pastor? Como o ser humano, ele sempre, quando se depara antes de algo novo, ele vai buscar dentro dele uma referência para poder ter uma base para saber como reagir. Se as referências que estão dentro de nós são mal resolvidas de dores no passado, a primeira coisa que vem à mente. Isso vai trazer medo, vai paralisar, vai trazer ansiedade, vai trazer raiva, desejo de vingança. Por quê? Porque está mal resolvido no passado. Agora, quando você já resolveu os problemas do passado na sua vida, que você se depara algo novo, a sua mente vai buscar a resposta em cima do que você resolveu. E aí você vai poder ter reação de misericórdia, de compaixão, de perdão, porque é a referência que você deixou por último na sua vida. Jonas, por não ter resolvido essa questão na sua vida, agora, a primeira referência diante da nova missão foi: é a hora da vingança. É a hora de fazer eles pagarem, eles terem a mesma dor que eu tive quando meu pai morreu por causa deles. Quando ele toma essa posição, querido, ele agora começa a atrapalhar o processo de Deus na vida. Por isso é que o profeta Jeremias, ele nos traz uma instrução tremenda na Bíblia, que muitas vezes nós usamos só de forma romântica, mas precisa ser usado de uma forma aplicada nas nossas vidas. Quando ele diz assim: eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Agora, como eu vou buscar uma referência de esperança no meu passado, se ficou tudo mal resolvido? Sem perdão, sem alegria, sem compaixão. Como que eu vou buscar uma referência de esperança se não resolvi as coisas do passado? Se não perdoei, se não entendi, se não busquei entender o propósito de Deus? Quando nós não resolvemos o passado, ele vem assombrar o nosso futuro. Ele vem atrapalhar o nosso futuro. E hoje nós vivemos dias em que as gerações atuais, elas não gostam de resolver problemas. Elas não gostam de resolver questões do passado. Elas querem colocar tudo uma pedra em cima e dizer assim: não, eu não quero nem falar no assunto, eu não quero nem tocar no assunto. O problema é que quando chega na frente para ter novas referências, entram em crises. E isso é tão terrível que Satanás, ele está aproveitando esse tempo para agir de uma forma diferenciada, que hoje eu quero trazer aqui como um alerta para a igreja. Vamos voltar um pouquinho no tempo, como Satanás ele agia. Talvez o pessoal aqui que tem um pouco mais de caminhada, você está me ouvindo que tem um pouco mais de caminhada, você algum dia relatou, você presenciou em um culto, em uma ministração na igreja, alguém se manifestando possesso por um espírito maligno. Essa era a estratégia antiga de Satanás. Por que ele usava essa estratégia? Porque ele aproveitava que a igreja tinha pouco conhecimento da palavra e ele queria ganhar tudo no susto e no grito. Com o passar do tempo, começou-se a instruir mais a igreja, principalmente na área da libertação. E quando as pessoas começaram a aprender a não ter medo dos espíritos malignos, mas pelo contrário, subjugá-lo, tinha crente que já ficava ao contrário. Antes de conhecer, quando ele via alguém que era em possesso, ele dava vontade de ir no banheiro, dava vontade de ir embora. Né? Eu me lembro que uns anos atrás, uma vez que manifestou uma pessoa, um espírito maligno, e a gente ministra libertação,
Um dos crentes mais xarope da igreja, que chamava a atenção de todo mundo, que gostava de todo mundo, essa rua era mão e contramão. Ele entrou no Fusca dele lá do outro lado, jogou na banguela, desceu nessa rua aqui e foi embora. No outro dia eu perguntei para ele, como foi que aconteceu? Não, senhor, eu digo, engraçado, né? Contar o erro dos outros é fácil, né? Para expulsar demônio você não deixa só, né? Mas você tem visto nos dias atuais esse tipo de manifestação demoníaca? Não. Porque Satanás, ele se reciclou. E o que eu acho mais impressionante é que tem crente que não quer se reciclar. Ele agora está atingindo na mente. Como? Buscando situações mal resolvidas do passado, para tudo o que acontece no presente ser motivo de ofensa. Ele não resolve nada no passado, então acontece hoje e diz assim, é ofensa. Porque o indivíduo, quando ele se acha ofendido, até quando você vai ajudá-lo, ele se sente ofendido. Uma pessoa, quando ela guarda, ela cultiva dentro dela esse espírito maligno de ofensividade, se você chegar no ambiente que ela está e você falar com ela, ela vai se sentir ofendida. Vai dizer assim, tá vendo? Deveria ter vergonha na cara, não deveria nem falar comigo, mas veio falar comigo para quê? Só para me humilhar. Agora, se no mesmo evento o ofendido está lá e o outro chega e não fala com ele, ele ia ficar ofendido? Sim. Ele ia dizer, tá vendo? Chega, olha para a gente, nem fala com a gente, ignora a gente. É o mesmo evento, duas reações diferentes de quem chegou, mas o ofendido tem a mesma reação. Ele vai cultivar o espírito maligno que está dominando a mente dele. E eu quero trazer essa palavra como uma denúncia, para que a igreja entenda. Satanás hoje não está querendo ganhar no grito, ele está querendo plantar na mente do povo, dentro da igreja, um espírito de ofensa. O indivíduo se sente ofendido, sai da igreja. Sente ofendido, culpa alguém. Sente ofendido, não quer ser corrigido. Sente ofendido, coloca a culpa em outro. Sente ofendido, não resolve os seus problemas. Jonas, por se sentir ofendido pela morte do seu pai, ele fugiu para não cumprir a missão. E se nós não resolvemos isso na nossa vida, querida, não adianta criticarmos o profeta Jonas, faremos pior do que ele. Vou usar aqui um termo para alguns saudosistas, talvez. Para não ficar só nas minhas palavras, eu quero que você assista um vídeo de poucos minutos de uma voz profética que nós temos nesta nação, chamada Apóstola Valnice Milhões. Por que eu vou usar o vídeo dela? Porque ela tem todo esse contexto que eu falei para você. Essa mulher foi usada por Deus. Quando os crentes não tinham conhecimento sobre libertação, ela foi uma das primeiras vozes nessa nação a ensinar a gente sobre libertação. Quando a igreja não tinha entendimento sobre atos proféticos, foi uma das primeiras que pagou o preço e foi muito criticada a ensinar-nos a fazer atos proféticos. Quando a igreja ainda não tinha noção de conquista de território e libertação de uma nação, essa mulher foi uma das pioneiras. Então, é alguém que a gente olha e diz assim, uma profeta de Deus nos nossos tempos. E ela tem uma palavra sobre exatamente isso que eu estou falando. Eu queria que você assistisse. Cuidado com a ofensa. Cuidado com a ofensa. É o laço do diabo. Você ficar ofendido. Eis uma grande advertência profética. Estamos vendo o espírito de ofensa trabalhando. E esse nosso divisão na igreja. Todos nós precisamos examinar os nossos. Estou levando ofensa. Estou levando ofensa. Estou me ofendido porque alguém me criticou. Até Jesus foi criticado. Porque é aí onde o diabo nos pega. Porque fica lambendo ferida. É tempo de guerra. E o nosso inimigo não é feito de carne e osso. São principados, são potestades. Chegou nos avisos sobre o redemoinho que tentará provocar feridas amargas. Já está trazendo redemoinho nos arraiais. Para quê? Para provocar feridas amargas nos nossos corações. Cuidado com a ofensa. Cuidado
com a reação que você tem diante das ofensas. Porque até Jesus foi ofendido. E a maior ofensa que Jesus recebeu na cruz, a resposta dele foi: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Em vez de nós seguirmos o conselho de Jesus, nós estamos fazendo o quê? Lambendo as feridas das nossas ofensas. Mas só uma palavra como essa que estou pregando é uma ofensa contra mim. Então pare de lamber sua ferida e busque cura. Quando Deus te deu uma missão daquela que você acha que é injusta, cure as suas feridas do passado para você entender o coração de Deus, a justiça de Deus, o propósito de Deus. Quando algo novo se estabelecer diante de você, querido, não fique preso às dores do passado como Jonas, porque senão você vai fugir do propósito de Deus e você vai querer ser mais justo do que Deus, você vai querer saber mais do que Deus e você vai entrar em enrascada na sua vida como Jonas entrou. Mas quando ele agora entende, para você ver que ele tinha até consciência disso, ao poder dizer assim: Senhor, eu não preguei porque eu sabia que ele ia perdoar. Eu não fui pregar para aquele pessoal porque eu sabia que era Deus clemente, que tu deves me dar uma outra oportunidade. Mas eu não queria que eles tivessem a oportunidade, porque eles mataram meu pai. A ferida está aberta. Para dar essa lição para ele, fez crescer uma moreira. A folha cresceu, cobriu ele do sol do deserto. E quando ele dormiu, veio um verme e comeu a raiz, e a planta morreu. E ele se indignou: como Deus? Deus, interessante, né? Você não plantou, você não regou, você não fez absolutamente nada por essa planta, a planta morreu e você está indignado. Agora imagina eu que criei toda essa população dessa cidade. Uma população tão grande que existe 120 mil pessoas que não sabem a diferença da mão direita para a mão esquerda. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Uma pessoa que é analfabeta, ela sabe qual é a mão direita dela e a esquerda? Sim. Então não está falando de quem não tinha estudo. Quem é que não sabe a diferença da sua mão direita para a esquerda? Um bebê. Só de bebês naquela cidade é 120 mil. E Jonas queria que eles morressem também. Aquela cidade era uma cidade com mais de 2 milhões de habitantes. E ele queria que todos morressem por causa de uma ferida que ele não resolveu na sua vida. Querido, nós precisamos resolver isso na nossa vida. Porque tem uma necessidade urgente. Satanás está conseguindo travar a igreja. A igreja precisa ser resposta para alguém em algum lugar. Mas enquanto não sararmos as nossas feridas, nós não conseguiremos ser resposta nem para nós mesmos. Na hora que ele sarou as feridas dentro dele, ele foi resposta para 2 milhões de pessoas. Cuidado com as armadilhas de Satanás. Elas vão te paralisar. Mas existe alguém em algum lugar que precisa de uma resposta. E essa resposta é você. Pastor, mas eu estou com a vida toda desarrumada. Arruma, porque a resposta é você. Pastor, eu não tenho conhecimento nenhum. Busque conhecimento, porque a resposta é você. Mas eu não tenho capacidade para isso. Cure as suas feridas do passado e você será capacitado em ser resposta para muita gente em muito lugar. Hoje, para você ser resposta para alguém em outro lugar, você não precisa nem sair do lugar que você está. Mas você precisa ser a resposta de Deus para alguém em algum lugar. Qual é a proposta de Satanás nesse tempo? Desde o Éden, passando por Jonas, até o dia de hoje, a proposta do diabo é a mesma: rota de fuga. Deu um probleminha? Foge, abandona, larga a mão, chuta o balde, vai embora. É a mesma rota, desde o Éden. Mas
Senhor para nós é diferente. A rota de Deus, Ele só quer que você esteja disponível. Disponível para ser tratado, disponível para ser curado, disponível para dizer sim para o desafio dele, disponível para uma travessia, para uma transformação nas nossas vidas. E a última coisa que eu quero dizer para você, ou melhor, faça a cara de profeta agora, cheio da unção, vira para o seu irmão e declare uma palavra profética para ele. Diga assim: está na hora. Fala com cara de profeta. Não é rindo não, cara de profeta, sério, está na hora. Isso, intima mesmo. Para o nascimento de um bebê é preciso preparar um ambiente. Por quê? Porque a hora do bebê nascer vai chegar. Então precisa preparar. Meu irmão, está na hora de nós nos submetermos aos processos de travessia de Deus. Deus quer levar você para um patamar melhor. Isso Ele está falando desde a virada do ano conosco. Está na hora, irmão. Está na hora. Está na hora, querido, de deixar de ser religioso e nascer de novo. Está na hora de ser justicialista, achar que você sabe tudo e se render ao amor de Deus. Está na hora, querido, de você ser a resposta de Deus para alguém. Está na hora de você crescer e ser alimentado pela palavra de Deus. Está na hora de sair daquela situação que você tem um breve conhecimento e diz assim: não, isso aqui eu já sei. E procurar as profundezas de conhecimento de Deus. Está na hora de se levantar como profeta no reino do Espírito, porque a vinda do Senhor está próxima. Está na hora, querido, de você se levantar e ser resposta de Deus para alguém. Porque alguém, em algum lugar, está precisando de uma resposta. E Deus escolheu você para ser a resposta. Está na hora, meu irmão. Jonas foi deixando passar sem resolver o seu passado. Quando a hora chegou, deu todo o encrenque que deu. Foi preciso transformar ele durante o processo. E transformar durante o processo é mais dolorido. Então está na hora de eu e você hoje se levantarmos neste lugar e dizer: Senhor, eu aceito o processo da transformação, da mudança, da travessia na minha vida, porque eu preciso ser a resposta para alguém. Eu preciso que a resposta que há dentro de mim chegue a alguém antes que pereça, sem Deus, sem paz, sem salvação. Está na hora, meu irmão. E hoje, neste lugar, eu quero orar por você que entendeu que Deus salvou você. Não foi para ficar assistindo o culto 2 vezes na semana. Deus salvou você para você ser resposta para alguém em algum lugar. Eu quero hoje ministrar sobre a sua vida, para você que entendeu que Deus não salvou você só para livrar você do inferno, mas Deus salvou você para você salvar uma multidão do inferno. Está na hora de nós entendermos isso. Está na hora de nós entendermos que tem um propósito maior de Deus na sua vida. Está na hora de entendermos que Deus não te salvou para frequentar uma igreja. Está na hora de você entender que Deus te salvou para que você seja a voz do próprio Deus na terra. Está na hora. Você é a resposta de Deus para alguém. E para ser essa resposta de Deus para alguém, você precisa fazer como tantos heróis da fé que disseram: eis-me aqui, Senhor. Onde estão aqueles que hoje vão dizer: eis-me aqui, Senhor? Eu quero ser a resposta para alguém em algum lugar. Eu aceito, Senhor, o processo da transformação.
Eu aceito o processo da mudança. Eu aceito o processo de libertação na minha vida, para deixar de me sentir ofendido e ter uma palavra de vida dos meus lábios. Se você é um desses que vai hoje dizer para Deus: deixe-me aqui, eu te convido a vir aqui no altar, eu quero orar com você. Hoje você vai se apresentar aqui no altar e dizer: Senhor, eis-me aqui, eu quero ser essa resposta para alguém em algum lugar. Eu quero ser, Senhor, a resposta para um povo cruel, para um povo longe do Senhor. Eu quero ser uma resposta para a minha cidade, eu quero ser uma resposta para aqueles que me ouvem de perto e de longe. Eu quero ser a tua resposta, Senhor, nesse tempo. Igreja, Jesus está voltando. Jesus está voltando. E eu vou dizer algo para você com muito temor no coração e carinho. Você não tem lugar para ofendido. Eu vou provar isso na Bíblia para você. Jesus, quando morreu na cruz, ele se propôs a levar as ofensas. Isaías 53 diz isso. Ofensa, você coloca lá na cruz, entrega para Jesus. Porque ele morreu pelas nossas ofensas. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, inclusive na alma. Agora, se você quiser ficar com ofensa para você, cuidado, você está colocando em risco não chegar no reino dos céus. Fala isso com muito temor, porque eu sou adepto que Deus não quer que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade, sejam libertos e um dia estejam no céu. A estratégia de Satanás no século XXI é que o indivíduo tire as ofensas que Jesus levou na cruz e guarde como ferida dentro deles. E quando você faz isso, você não consegue ser resposta nem para você. Você não tem resposta nem para as indagações que atormentam a tua mente. Mas quando você colocar lá na cruz as ofensas que Jesus disse que ele já levou sobre si, você será a resposta profética de Deus para uma geração sem Deus, sem paz e sem salvação. Que hoje, essa noite, neste lugar, você se levante e diga: Senhor, eu quero ser essa resposta. E não saia daqui enganado, porque o inimigo ele não vai desistir. Outras ofensas ele vai tentar contra a tua vida, mas crava todas elas na cruz e seja a resposta da loucura do Evangelho, do Cristo crucificado, que morreu e ressuscitou, que voltou ao céu e tem uma promessa que um dia nos levará para estar com Ele, porque a pregação da cruz é loucura para o que não conhece, diz a palavra de Deus. Hoje, aproveite que você vem no altar. O altar é lugar de sacrifício, e deixa a ofensa no altar. Seja ela no passado, seja no presente, deixa no altar. E saia daqui sendo a resposta de Deus para esta geração, em nome de Jesus. Pai, amamos a Tua palavra. Como amamos Tua palavra, Senhor, porque ela nos liberta. Ela nos transforma, ela nos redime, ela nos faz, Senhor, de um vil pecador uma nova criatura. Obrigado, Senhor, por nos corrigirmos com a Tua palavra. Obrigado por nos chamarmos, Senhor, de uma forma tão tremenda sobre as nossas vidas. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, porque Tu veio ser o nosso mestre, o nosso instrutor na terra, para nós não vivermos debaixo de enganos religiosos. Queremos seguir os Teus passos. E assim como o Senhor, desde a antiguidade, chamou homens e mulheres para ser resposta para alguém em algum tempo, o Senhor nos chamou como a Tua igreja para ir por todo o mundo, pregando o Evangelho a toda criatura, sendo resposta para alguém em algum lugar. Eu quero te apresentar esses que estão aqui, Senhor, hoje, que disseram sim à Tua palavra, que hoje decidiram, Senhor, deixar suas ofensas na cruz, porque o Senhor já levou na cruz do Calvário, para dizer sim ao Teu propósito, Senhor.
Que uma unção, Senhor, transformadora hoje, preencha as nossas vidas, os nossos corações. Que não saiamos daqui enganados, achando que só essa oração é suficiente, mas que começa hoje um pequeno processo de transformação, de travessia em nossas vidas. Que ninguém despreze esse pequeno começo, que ninguém despreze essa pequena renúncia, que ninguém despreze essa pequena oportunidade, essa pequena palavra que hoje foi liberada, Pai. Mas que possamos guardar em nossos corações para nós termos resposta para tanta gente que está buscando suicídio porque não tem resposta. De tanta gente que está desesperado de um lado para o outro porque não acha resposta. De tanta gente que está sucumbindo nos entorpecentes porque não tem uma resposta. De tanta gente que está desistindo de tudo na vida porque falta-lhe uma resposta. Que hoje o Senhor levante bocas de profetas neste lugar, Senhor, que tenha uma palavra de resposta, uma palavra de vida. Que a cada dia o Senhor vai trazer uma palavra maior, uma resposta maior. Deus, eu sei que nessa hora tem alguém em algum lugar chorando, clamando, pedindo a Deus misericórdia, pedindo a Deus um favor, pedindo a Deus que possa intervir e que a resposta que é na nossa boca não seja amordaçada, Deus, pelas angústias do passado, não seja amordaçada pelo espírito maligno que tudo transforma ofensa na nossa mente, mas que hoje possamos ser libertos deste lugar, na humanidade, no nome de Jesus, e que de cada boca aqui, Senhor, saia uma palavra de vida, uma palavra de fé, uma palavra de testemunho, que existe saída, que existe solução, que existe uma porta aberta, que o Senhor ama a todos incondicionalmente, que o Senhor tem propósito para todos, meu Deus, que saia daqui, Senhor, palavras de vida, de uma forma sobrenatural, em nome de Jesus. Que hoje, Deus, comece o grande mover, desde que a questão, uma revolução nos seus corações, meu Pai, em nome de Jesus, para ser a resposta para alguém em algum lugar. Que seja resposta, Senhor, com uma palavra liberada, que seja resposta com uma atitude, que seja resposta, Senhor, com uma disponibilidade, que seja resposta, Senhor, meu Deus, com um abraço, que seja resposta, Senhor, de alguma forma, Deus, indo ou ajudando quem vai, meu Deus, em nome de Jesus, sendo missionário nessa última hora, Deus, abençoando aqueles que estão na linha de frente, mas que o Senhor levante como resposta nesses dias, nessa geração que precisa conhecer a Ti como o único e verdadeiro Deus e a vida eterna. Por isso nós ministramos hoje neste lugar. Que o Senhor levante o ferido, o abatido e transforme em uma voz profética. Pois estamos aqui no Teu altar dizendo: eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui para sermos uma resposta nesta geração. Que venha uma unção nesta hora, Senhor, sobre as nossas vidas. Renova, Senhor. Renova as forças daquele que estava para desistir. Renova, Senhor, a alegria daquele que já perdeu a alegria. Deus, multiplica, Senhor, a força daquele que está em atividade. Não deixa regredir, Senhor, mas que continue caminhando para o alvo e a cada dia possa aumentar o seu nível. Pai, em nome de Jesus, que nenhum dos que estão aqui sendo ministrados possa cair, Senhor, no laço do passarinheiro, que não possa, Senhor, ser paralisado na roda dos escarnecedores, mas que pelo contrário se levante, meu Deus, como uma voz de resposta para alguém dizendo: não te faça nenhum mal, porque nós estamos aqui. E possa dizer: não te faça nenhum mal, porque tem saída, tem solução. Que possa, Senhor, dizer que o melhor de Deus ainda está por começar na tua vida. Deus, que o Senhor levante de uma forma sobrenatural e que sinais, prodígios e maravilha aconteça pela resposta da boca dos teus filhos, pela oração que eles fizerem, pela intercessão, pela imposição de mãos. Deus, eu libero hoje que milagres sobrenaturais aconteçam pela vida dos teus filhos, que eles sejam uma resposta, Senhor, de milagres sobrenaturais, e que o teu nome, Senhor, somente o teu nome seja ao final glorificado. Venha o teu reino, Senhor, e estabeleça, Senhor, a tua justiça na nossa sobre as nossas vidas, e que
levante, Senhor, vozes neste lugar, como resposta para esta geração. Assim nós ministramos na autoridade do nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém. Se você pode, celebre ao Senhor em nome de Jesus, porque hoje você levanta como resposta para alguém em algum lugar. Oh, louvado seja o seu nome. Para que você voltar ao seu lugar, ministra dentro do seu irmão e diga: não deixe a ofensa roubar o propósito de Deus na sua vida. Continue dizendo: você é resposta de Deus para alguém em algum lugar. Amém? Oh, aleluia! Oh, aleluia! Manda lá para chorar e canta lá. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Senhor me dá uma visão. Talvez você já viu em filmes quartel de bombeiro, e quando se dá um alerta, os bombeiros eles saem correndo. Mas ele já sabe o que precisa fazer. Eles vão lá, vestem seus macacões, os seus equipamentos. Ele já sabe o que precisa fazer, porque o alerta é de fogo e ele já sabe como se portar. O Senhor me dá uma visão como se no mundo espiritual um alerta foi tocado e os demônios estão batendo um de frente com o outro, porque eles não sabem como reagir, porque eles já estavam tão acostumados a fazer a mesma coisa. Mas hoje Deus está fazendo algo tão diferente neste lugar, que no reino do Espírito os demônios estão correndo de um lado para o outro, porque eles não sabem como agir. Porque hoje, na autoridade do nome de Jesus, nós denunciamos, amordaçamos, colocamos em corrente esse demônio maligno que tem dominado mentes dentro desta igreja debaixo de ofensa. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, e nós declaramos que não se roubará o propósito do Eterno neste lugar. Você é a resposta de Deus para alguém. Você é a resposta do Senhor. E hoje, como filhos livres, você tem uma resposta do céu para alguém. E nós vamos colocar isso em prática agora. Pense nesses últimos dias em alguém que você chegou com você, perto de você, com algum problema, alguma situação que você ficou conhecendo. E você vai levantar sua voz e vai declarar uma palavra de resposta para essa pessoa. Pastor, ela não está aqui. E quem disse que ela precisa estar? Você é a voz profética de Deus, que é a resposta para alguém em algum lugar. Haverão pessoas que vão ouvir você falando a resposta. Haverá outras que você vai apenas lançar a palavra no reino do Espírito, e a resposta vai chegar lá, e ela nunca vai saber que é você, porque a honra tem que ser somente do Senhor. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, inclusive a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Então, a quem o Senhor trouxer nessa hora, pastor, eu me lembrei de alguém que está com câncer, comece a profetizar cura. Eu me lembrei de alguém, pastor, que está com conflito lá, comece a estabelecer, declarar que lá é uma casa de paz. Fala, cantar, pastor, alguém que estava aflito, que achava que não sabia o que ia fazer, comece a declarar que a luz de Cristo vai começar a brilhar sobre esta pessoa. Aquele do Senhor naquela sua boca, profetiza, filho do homem. Por mais que seja um vale de ossos secos, profetiza, porque vai se levantar um grande exército. A tua voz precisa ecoar como resposta de Deus para alguém em algum lugar. Senhor, na autoridade do teu nome, em nome de Jesus, Senhor, que as vozes dos seus filhos, onde estão proclamando nessa hora, que haja um sinal do
que está sendo hoje liberada neste lugar, e que testemunhos sejam dados, para que o teu nome seja alcançado. Ah, Deus, por povos, línguas e nações, assim nós ministramos na autoridade do nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o Senhor. Que um novo tempo se estabeleça, querido, sobre a tua vida. Nunca esqueça, você é a resposta de Deus para alguém em algum lugar. E quando Deus te desafiar, sempre diga: eis-me aqui. Não deixa que a tua justiça própria diga: não vou porque não merece. Não vou porque eu estou magoado. Não vou porque ninguém me reconhece. Mas sempre diga: eis-me aqui. Quando Deus tem uma missão, por menor que seja, entre na missão. Não despreze os pequenos começos, porque através dela o Senhor fará algo sobrenatural sobre a tua vida, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por esse tempo. A ti seja a glória, a honra e o louvor pelos séculos dos séculos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Você foi abençoado? Então guarde essa palavra no seu coração. Ela vai ficar na internet. Ouça de novo na sua casa. Seja ministrado pelo Senhor. E aquilo que as palavras deste altar não foram suficientes, o Espírito Santo tem a primazia de falar a mais a tua vida e ao teu coração. Nós vamos finalizar esse tempo em reconhecimento ao que o Senhor fez, vindo ao altar para devolver os nossos dízimos, trazemos as nossas ofertas de louvor e de gratidão ao Senhor, porque Ele é bom e a sua fidelidade se estende de geração em geração. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado por este tempo. Continue, Senhor, a falar conosco. Cada um dos teus filhos que virão ao teu altar, não somente cumpra a tua palavra sobre eles. O Senhor não é devedor de ninguém. E que não há semente que seja plantada que o futuro não tenha que devolver a sua colheita. E assim seja sobre a vida dos teus filhos. Chamamos o Senhor nesta hora para receber a honra que te é devida. Recebe, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode vir, querido, ao altar, louvor e gratidão ao Senhor. Rapidinho dar uns recadinhos. Próximo domingo, nossa ceia. Estejam todos aqui. São muito bem-vindos. Traga sua família. Nós sabemos a importância da ceia, mais uma vez. Então, esperamos você. No dia 20/7, agora de julho, nós vamos ter um treinamento para os voluntários daquela igreja. Esse treinamento vai ser com a pastora Grazi, lá de Redonda. Ela é líder do Ministério de Voluntários, toda a parte de voluntários. Estamos vendo Ela o que Espírito comanda Santo lá, e ela vai trabalhando. vir E Ele traz o que? dar essa Divisão função da pra gente. igreja. Então, Todos todo mundo que é nós voluntário aqui na igreja está examinar intimado os nossos a estar nesse Estou treinamento. levando ofensas. Diaconia, Estou me ofendendo
que alguém me dança, criticou, louvor, até Jesus ministério foi infantil, todo criticado mundo. porque levando Mídia, ofensa. muito importante É aí nós. onde o diabo nos É pega, o que eu porque sou aqui. ficar lambendo ferida Estamos é tempo de convocados para guerra. estar E o nosso nesse inimigo não é treinamento. feito de O carne e investimento de osso, R$65. são principados, são Vocês podem, potestades. eu vou enviar Chegou-nos nos o grupos da aviso sobre o igreja agora, no redemoinho grupo, que o tentará link do provocar Forms para feridas vocês se amargas. O inscreverem. diabo está Se trazendo inscrevam lá redemoinho e nos lá também está a arraiais. chave do Para quê? Pix Para provocar da feridas Elaine. amargas. Então se você quiser fazer nos Pix, nossos transfere para corações. ela. Se for pagamento de dinheiro, vocês falam com ela e acertam tudo bonitinho. Vai ser no dia 20/7, das 9 às 19 horas. Então a gente vai passar o dia aqui na igreja, vai ter uma pausa para almoço e eu acho que a gente vai ter um café aqui na igreja também. Então já venham preparados. A pastora Grazi, ela é muito boa nessa área de voluntariado, de direcionamento, então é muito importante para a gente alinhar a nossa linguagem com o que Volta Redonda está fazendo e também para organizar algumas coisas. Combinado? Então, dia 20/7, das 9 às 19. E se você quer fazer parte de algum ministério ou ser voluntário aqui na igreja, também pode estar participando do treinamento. Só se inscrever pelo link que eu vou mandar. Também vai estar nas nossas redes sociais da igreja. Caso você queira enviar para alguém que não está aqui hoje, mas sabe que quer fazer parte de um ministério. Beleza? Agora foi me dado uma missão. Pode ficar de pé para a gente encerrar. Essa aí era recado hoje. Vamos orar, que Deus abençoe a semana de vocês, nesse friozinho, que o friozinho permaneça. Não, Jesus, se você não gosta, você ora depois de julho. Graças te damos, Pai, por mais esse culto, mais esse momento no qual nós estivemos na tua casa, Deus, sendo ministrados. Deus, que essa seja a nossa verdade a partir de hoje, que nós possamos ser resposta na vida de alguém, na vida da nossa família, que nós possamos depositar em Ti todas as nossas ofensas, mágoas e angústias, que o Senhor use as nossas vidas, nos use como um canal, Deus, para transmitir, Pai, a Tua palavra e levar, Deus, a Ti para as pessoas que nós conhecemos. Abençoe a nossa semana, seja uma semana abençoada debaixo da Tua graça. Que o Senhor possa trazer, Deus, resposta para tudo que os Teus filhos têm buscado. Assim nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e até quinta-feira. Acredita.